Olá pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula de Desenho Arquitetônico 2. É uma disciplina que a gente vai começar a ter uma concepção um pouco mais abrangente relacionada ao uso das edificações. Nessa disciplina a gente vai começar a projetar, a dimensionar projetos arquitetônicos voltados para edificações com 2 ou mais pavimentos. Já nessa disciplina a gente vai começar a aprender a dimensionar escadas, rampas, falaremos um pouco a questão do plano diretor de desenvolvimento urbano de uma cidade. Como podemos perceber, é uma disciplina que ela é pré-requisito da disciplina de desenho arquitetônico 1. Nos mesmos moldes, o que diferencia uma da outra é só a questão do porte da edificação. Aqui a gente trabalha com a edificação de mais de 2 pavimentos, 2 ou mais. Lá de desenho arquitetônico 1 a gente trabalhamos apenas com casas de pavimento térreo, com o uso do AutoCAD. Essa disciplina também vai requerer conhecimentos que vocês aprenderam em relação ao AutoCAD. Entendeu? Então, vamos dar início à nossa disciplina. No mais, quero falar para vocês também que nessa aula a gente vai trabalhar um pouco com a revisão de alguns conteúdos para que possamos dar início ao andamento da nossa disciplina. Ok? Vamos nessa? Primeiramente, devemos entender num projeto de arquitetura como é que representa um projeto. Na verdade, no projeto de arquitetura vem um pacote de elementos arquitetônicos que compõem um projeto de arquitetura como um todo. Num projeto arquitetônico não vem somente a planta baixa isolada, mas sim no desenho de arquitetura, falando de projeto arquitetônico, tá? Ele vem planta baixa, e a partir da minha planta baixa são elaborados cortes e fachadas, tá? Lembrando que esses cortes aqui são em 2 sentidos, longitudinal e transversal. Nas fachadas eu terei fachada da frente, de fundo e lateral, são a visão exterior da edificação, planta de cobertura e locação e planta de situação, certo? Então, no decorrer do nosso material, será apresentado para vocês cada elemento desse, passo a passo, exemplificando o seu modelo. Beleza? Então, vamos começar primeiramente com a definição de planta baixa. O que seria planta baixa, pessoal? Vocês aprenderam que planta baixa nada mais é que uma visão superior da minha residência. Só que para ter um entendimento mais amplo, mais aprofundado, mais técnico, a planta baixa nada mais é que encoste uma seção transversal da edificação a uma altura de 1,5 m, certo? É como se você pegasse a sua residência, estabelecesse uma altura de 1,5 m e a parte superior, acima da altura de 1,5 m, você descartasse. Você só levaria em consideração aquela altura até de 1,5 m. Então a planta baixa nada mais é que uma visão superior da edificação, tá certo? Lembrando que cada elemento deve compor de uma planta baixa, seja uma residência de pavimento térreo, seja uma residência de 2 pavimentos ou mais. Cleberson, e quando a residência é de 2 pavimentos, como é que eu faço? Cada pavimento deve ter o que? Uma planta baixa. Cleberson, e se eu tiver uma piscina na minha edificação, como é que eu faço? Você também deverá ter a planta baixa da sua piscina. Lembrando que a planta baixa ela é fundamental para a elaboração de projetos posteriores, hidráulico, sanitário, elétrico, tá? É a partir da planta baixa que eu vou ter o procedimento de execução da minha edificação. Então, a planta baixa nada mais é que a planta piloto, a planta matriz para se executar uma determinada
edificação, tá certo? Então aqui no nosso desenho temos uma representação melhor do que seria a nossa planta baixa. Temos uma, suponhamos que tem uma edificação, né, integrada na sua totalidade, e a altura de 1,5 m fazemos o que? Fazemos um corte, uma seção nessa edificação. Do ponto zero até a altura de 1,5 m eu levo em consideração. Já o restante da parte superior acima de 1,5 m eu descarto. Na planta baixa, as linhas, parede, de elementos que estejam uma altura abaixo de 1,5 m são representados por linhas contínuas. Já os elementos que aparecem na minha planta baixa acima da altura de 1,5 m deve ser elementos com linhas tracejadas. Vou explicar mais ou menos como é que funciona. Clebson, e na planta baixa de 2 pavimentos, como é que vai funcionar a planta baixa? Conforme eu falei anteriormente, pessoal, numa edificação com 2 ou mais pavimentos, cada pavimento deve conter uma planta baixa. Clebson, e se eu for executar um edifício de 20 pavimentos, como é que eu faço? Faço apenas uma única planta baixa? Não. Você deve fazer uma planta baixa para cada pavimento. Ah, Clebson, mas no meu apartamento, todos os prédios, todos os apartamentos são iguais, da mesma planta. Então, a partir desse ponto, a partir desse critério, você só estabelece uma única planta baixa, que é a planta piloto. Porque todo pavimento não é igual, então não tem necessidade de você ter mais de uma planta baixa. Você só vai ter uma planta baixa para cada pavimento, quando os pavimentos forem diferentes um do outro. Porque tem-se a necessidade de perceber, de enxergar, de identificar outros elementos que compõem o pavimento superior do inferior. É como mostra nesse exemplo aqui. Ó. Aqui eu tenho a primeira planta baixa do meu pavimento térreo. Tá? Meu pavimento térreo, eu tenho varanda, escritório, sala, etc, etc. Banheiro, área de serviço e cozinha. Okay? Já nessa planta baixa aqui a gente podemos perceber o que? A nossa escada, a presença da nossa escada. A escada ela vai subir nesse sentido. Ó. Tá? Vocês estão percebendo que linhas de parede, linhas do layout dos blocos que estão colocados dentro da minha residência estão representados por linhas contínuas. Por que estão representados por linhas contínuas? Porque essas linhas eu estabeleci o corte, seccionei a uma altura de 1,5 m e o que tiver abaixo de uma altura de 1,5 m eu levo em consideração de representação como linhas contínuas. Quando eu corto a minha parede, eu represento ela em linhas contínuas. Por quê? Porque a parede ela faz parte da altura de 1,5 m. Nessa janela do banheiro aqui, nessa basculante, vocês podem enxergar que as linhas que compõem essa janela no seu interior, elas estão tracejadas. Por que elas estão tracejadas, pessoal? Porque essa janela, normalmente, a basculante de um banheiro, ela fica localizada a uma altura do piso 1,80 a 1,90, a depender do projetista. Então, como ela se localiza a uma altura de 1,80 m a 1,90 m, eu sei que ela não faz parte daquele pano de uma altura de 1,5 m. Lembra que eu falei para vocês que os elementos que estiverem abaixo da altura de 1,5 m devem ser representados por linhas contínuas. Nessa janela, como ela está a uma altura acima de 1,5 m, ela vai ser representada por linhas tracejadas. É o mesmo processo para a minha escada. Veremos mais à frente que a escada ela sempre vai começar em linhas contínuas e depois vai passar para linhas tracejadas. Por que isso ocorre, Clebson? Porque como a escada está subindo, vai chegar um momento, um ponto de subida da minha escada que ela vai ultrapassar a altura de 1,5 m, não é isso? Como a escada é um elemento de circulação vertical, a tendência é eu subir. Se eu estou subindo, eu estou progredindo na minha altura. Vai chegar a um certo degrau da minha escada, que esse degrau vai ultrapassar a altura de 1,5 m da planta baixa. Se naquele ponto vai ultrapassar a altura de 1,5 m, vai ficar acima de 1,5 m,
ela vai ser representada como? Por linhas tracejadas. Por isso que alguns degraus aqui do piso estão representados por linhas tracejadas. E no início da minha escada, vocês podem observar que está representado por linhas contínuas. Né? Onde está representado por linhas contínuas é o ponto, é o degrau que não ultrapassou a altura de 1,5 m. Então, de uma maneira bem simples, pessoal, todo elemento da minha edificação que se encontrar acima da altura de 1,5 m deve ser tracejado. E o elemento que se encontrar até ou abaixo da altura de 1,5 m deve ser representado por linhas contínuas. Ok? É a mesma coisa dos pisos aqui. Vocês podem observar que os pisos estão representados por linhas contínuas. Por quê? Porque estão abaixo da altura de 1,5 m. Nota-se que o pavimento superior, segundo pavimento, é diferente do pavimento inferior, que é o primeiro pavimento. Então, fez-se a necessidade de projetar, de desenhar duas plantas baixas. Se o pavimento superior fosse igual ao primeiro pavimento, não teria necessidade de fazer outra planta baixa. Eu só colocaria como planta piloto. Planta piloto é aquela planta igual para todos os pavimentos. Tá certo? Já que no pavimento superior, vocês podem observar que eu não tenho a minha escada em linhas tracejadas. Por que eu não tenho linhas tracejadas? Porque no corte da altura de 1,5 m do pavimento superior, eu consigo enxergar todos os degraus que estão abaixo de 1,5 m. Por isso que eu representei em linhas contínuas. A minha escada do pavimento superior ela não continua, ela termina no pavimento superior. Então ela não vai passar da altura de 1,5 m. Então do pavimento superior eu consigo enxergar o que está lá no pavimento inferior, as linhas da minha escada. Por isso que eu representei de forma contínua. Vocês só utilizam linhas tracejadas para uma planta baixa quando aquela linha ela vai ultrapassar a altura de 1,5 m. É o que eu digo para o beiral aqui, o que eu represento com o beiral. Sabemos que o beiral está no cume máximo, no telhado da edificação. Se está no telhado, consequentemente ele vai ultrapassar a altura de 1,5 m. Então o beiral é representado por linhas contínuas, tá certo? Da continuidade. E os principais elementos, Clebson, que deve conter numa planta baixa. Pessoal, para compor a planta baixa, eu tenho que ter o desenho das minhas paredes, obviamente, para poder contornar os perímetros dos ambientes, né? O comprimento e espessura, que no caso aqui eu devo mostrar na planta baixa qual a espessura da minha parede e os seus comprimentos em relação a cada ambiente. Eu tenho que ter as esquadrias, que são as aberturas de portas e janelas, definição dos espaços, cada espaço, cada ambiente eu tenho que definir na minha planta baixa, onde é o banheiro, onde é a cozinha, né? Eu tenho que discriminar por nome. Nível da construção, eu tenho que colocar o nível de cada piso. O nível é muito importante para estabelecer no ato da construção níveis iguais, níveis desiguais, a altura do piso. Então, os níveis que vai estabelecer a altura do meu piso em relação ao terreno natural, em relação a outros compartimentos internos. Nota-se que o banheiro, na maioria das vezes, ele sempre vai ter um nível abaixo do nível de outros ambientes, uma sala. Por quê? Porque o banheiro, por se tratar de uma área molhada, ela, por necessidade, deve ter um nível mais baixo, para que a água que caia sobre a superfície do banheiro, ela não venha escoar, não venha transbordar para outros ambientes, certo? Eu tenho que ter a cotagem. Para quem não sabe o que é cotagem, é a medida, a dimensão, a colocação de medida de cada ambiente. Tenho que ter as cotas, estabelecendo a largura, comprimento de cada ambiente, tá certo? Tenho que ter as linhas de corte. Clebson, para que serve as linhas de corte? As linhas de corte, pessoal, vai estabelecer o auxílio para projetar os cortes longitudinal e transversal. Já eu explico qual a importância desses cortes, mas na planta baixa você deve ter a indicação do seu corte. É muito importante a indicação do seu corte, porque onde estiver passando a linha de corte,
você vai estar considerando que naquele ponto você está fazendo um corte transversal ou longitudinal na sua edificação, tá? Como o meu corte está apontando para a minha esquerda, eu vou levar em consideração apenas a elevação da vista do lado esquerdo e desconsidero do meu lado direito, ok? Projeção do beiral, já falei anteriormente, que é muito importante. Detalhe de componentes hidráulicos e elétricos. Aqui nada mais é que o layout dentro da minha planta baixa, que são os compartimentos hidráulicos, vaso sanitário, pia de cozinha, lavatório, chuveiro. Eu devo colocar esses componentes para que no ato da elaboração do dimensionamento de outros projetos hidráulico, e sanitário, elétrico, eu devo saber os pontos que aqueles elementos estão localizados para definir os pontos de descida de água, pontos de tomada, certo? Pontos que vai gerar o meu esgoto e assim por diante. Os móveis, é interessante você sempre colocar na sua planta baixa móveis. Por que móveis, Cleber? Porque a partir da colocação do layout dos meus móveis, eu vou ter uma dimensão de espaço da minha residência. Porque se eu não colocar um móvel, fica um ambiente não tão atrativo e sem noção de espaço. A partir da colocação dos móveis, eu vou ter uma noção como vai ficar no real aquele espaço. A indicação do norte. A indicação do norte nada mais é que essa pequena legenda aqui. Clebson, mas para que serve a indicação do norte dentro da minha planta baixa? A indicação do norte, pessoal, ela se faz importante pelo fato de mostrar para você onde é o nascente, onde é o poente, né? A indicação dos ventos. Isso é de iluminação. Isso é importante para que o projetista ou até mesmo o construtor tenha uma noção para onde é que fica o norte, o nascente, poente, a indicação dos ventos, para assim executar de maneira satisfatória a sua edificação, tá certo? Então sempre deve ter a indicação do norte na sua planta baixa. A planta baixa deve ser acompanhada pelo quadro de esquadrias, né? Quadro de esquadrias nada mais é que uma tabela que discrimina largura, altura e peitoril de janela e no caso de portas apenas duas dimensões, largura e altura. Aqui é importante porque na planta baixa, na maioria das vezes, quando eu coloco uma porta, eu coloco uma janela, eu não faço a cotagem desses elementos, eu não coloco medidas nela na planta baixa. Se eu não colocar medidas na planta baixa, eu devo ter obrigatoriamente um quadro de dimensão de portas e janelas, que é o famoso quadro de esquadrias, que no caso vai ser representado pela largura e altura de portas, e quando for janelas eu terei a largura, a altura e o peitoril. Tá? Portas e janelas vocês aprenderam que são discriminadas por códigos, e esses códigos aqui são colocados em cada porta. Se eu crio uma porta aqui, mais ou menos aqui, nessa porta eu vou estabelecer o código P1. Aí o P1 lá na minha tabela eu coloco a dimensão dela. Já nessa planta baixa aqui, vocês podem observar que o projetista colocou o que? A dimensão da porta, ó, 70 por 2,10. Eu posso fazer isso, Clebson? Pode, mas eu acho que o desenho fica muito poluído. Eu acho melhor, mais viável, você colocar um quadro de esquadria separado. Aí em cada porta, em cada janela, você só colocaria o código P1, P2, P3, G1, J1, J2. Aí referente a cada código, você colocaria a dimensão da sua porta ou da sua janela. Alguns projetistas também, em suas plantas baixas, eles colocam um quadro de acabamentos. Lembrando que esse quadro de acabamentos ele é opcional. Cleberson, como é que funciona o quadro de acabamentos? Eu nunca vi na minha vida. O quadro de acabamentos, pessoal, ele faz a relação do compartimento e o material. Normalmente o quadro de acabamento ele faz uso referente ao piso, parede e teto. Sempre vai ser nessa escala, piso, parede e teto. Me dá um exemplo, Cleberson. Aqui eu faço a relação dos meus compartimentos. Ó. No primeiro compartimento que eu tenho, que é o quarto, aí eu coloco no quarto piso, a parede e o teto do quarto. Aí aqui eu vou estabelecer o material, se é cerâmico, madeira, cimento,
pintura acrílica, cerâmica e assim por diante. No tópico de piso, no meu quarto eu vou perguntar, eu vou querer adotar. Vai ter um piso cerâmico? Vai ter um piso de madeira ou vai ter um piso de cimento? Aqui no caso o projetista adotou um piso de madeira, então ele marcou a opção. Já para que o construtor tenha a noção que aquele ambiente deve ter um piso de madeira. E a parede do meu quarto, como vai ser revestida ela? Vai ser revestida de pintura acrílica, cerâmica ou rodapé de madeira? Aqui no caso o projetista colocou o que? Apenas de pintura acrílica e preencheu essa lacuna. E já para o teto são 3 opções para cada. No teto ele perguntou, olha, você vai querer o que no seu teto? Forro de madeira, laje com pintura ou gesso? Aqui no caso ele colocou apenas forro de madeira, tá certo? Aqui no caso eu cometi um pequeno erro, na parede ele colocou uma pintura acrílica com a base em rodapé, tá? Esse rodapé de parede é aquele frisozinho que fica bem na parte inferior da parede. Isso é para dar um destaque, para dar uma estética mais ampla, né, no interior da edificação. Então aqui na parede ele falou, olha, vai ter um piso, um rodapé de madeira na base da parede e o restante vai ser complementada pela pintura acrílica, ok? E já no teto, apenas forro de madeira. Lembrando que o projetista aqui colocou 3 opções para cada ambiente, tá? Na primeira coluna eu coloco discriminação dos compartimentos e nessa outra aqui eu coloco os ambientes, o material de cada ambiente. O piso vai ter 3 material, aí o projetista vai escolher a melhor forma de colocar os revestimentos. E os cortes verticais, Clebson? Corte vertical, como eu falei agora há pouco, nada mais é que um plano, né, uma linha seccionada em planta baixa, que serve para me dar uma noção de elevação do interior da minha edificação, tá? Então ele é resultante da passagem de um plano vertical através da edificação. No meu corte vertical eu tenho 2 tipos de corte, o transversal e o longitudinal. Qual a diferença de um para o outro? No corte transversal é aquele corte de menor sentido no interior da edificação. E o corte longitudinal, consequentemente, é aquele corte de maior comprimento. Ah, Cleber, eu quero ver a partir da planta baixa. Vou dar um exemplo. Vamos nós. Aqui na planta baixa térrea, só despoluir aqui para vocês, vocês podem observar que o projetista estabeleceu 2 legendas de corte. Corte AA e corte BB. Ao pergunto para os senhores, quem seria o corte AA? Quem seria o corte transversal? Falei para vocês agora há pouco, o corte transversal é aquele corte de menor dimensão dentro da edificação. Dentre esses 2 cortes, qual o de menor dimensão? O AA. Então esse corte AA aqui vai ser meu corte transversal e o maior corte longitudinal. Lembrando que para onde estiver apontando a setinha do corte, eu vou considerar a elevação da minha edificação. Se está apontando para cá, eu vou considerar apenas essa parte superior para desenhar o meu corte. A parte inferior eu desconsidero, tá? Então o corte de elevação ele serve basicamente para ver a minha residência em elevação, em altura, mas só que no interior dela, tá certo? Então a partir do interior dela que eu consigo ter uma visão lateral dos elementos que vão compor a minha residência, tá? Corte transversal, que é o menor, e corte longitudinal, o maior. Como seria um corte de edificação de 2 pavimentos? É a mesma coisa de um corte de um único pavimento, só que vai mudar aqui é o aparecimento da minha escada, tá certo? Então num corte de 2 pavimentos eu tenho um corte em cima do outro. A gente vai praticar isso aqui muito na nossa disciplina, tá? Você faz primeiramente o corte da planta térrea, coloca-se a laje, ó, e a partir dessa laje executa-se o outro corte do pavimento superior em cima dela, como fosse uma base de piso, ok? Então o corte é uma elevação de vista do interior da minha edificação.
Elemento, Clebson, quais os elementos que deve conter no meu corte do projeto? Olha, você tem que ter um embasamento bem amplo, né? Um embasamento que apareça a parte do solo, que alguns projetistas colocam também, quando desenham-se o corte, o aparecimento do solo, tá? Coloca-se também, para questão de projeto, a especificação da fundação, né? Se tiver sapata, se é vigas baldrame, etc, etc. Laje de piso e laje de cobertura, ó, que eu tenho laje de piso e laje de cobertura. Alguns projetistas colocam-se o revestimento impermeabilizante em alguns banheiros, em alguns locais. Clebson, me dá um exemplo. Alguns projetistas, quando eu corte, pegar a visão da cozinha ou de uma área de serviço, se na parede tiver algum revestimento cerâmico, quando eu estiver fazendo o corte, do fundo do meu corte eu faço o revestimento cerâmico. Isso vai de projetista para projetista. É obrigatório, Clebson? Não, não é obrigatório. Varia muito da aplicabilidade do projetista. O telhado deve aparecer no corte também, porque é de suma importância que o telhado apareça para que eu saiba a altura da minha cumieira. Tá? Então é o corte que vai discriminar a altura da minha cumieira, vai discriminar a altura da minha base do beiral, tá? Vai discriminar os elementos que eu tenho abaixo, dentro, embutido do meu telhado, se eu tenho alguma calha, vai representar a caixa d'água. O corte é muito importante para esse sentido. Outro ponto também que deve aparecer no corte também, igual da planta baixa, é os níveis. Os níveis também devem conter no corte, seja o corte longitudinal, seja o corte transversal. E mais importante também, a altura, né? As cotas, porque através do corte que eu vou saber a espessura do meu piso e vou saber também a altura do meu pé direito, tá? No caso aqui, meu pé direito ele está tendo uma altura de 2,80, tá? Pé direito superior, pé direito inferior é 2,80 também. E tem alguns elementos na vertical que necessitam de cotas e o corte vai suprir essa necessidade, tá? O corte do projeto vai servir para dar um embasamento maior na leitura e interpretação do meu projeto, tá? Lembrando que a gente vai aprender a fazer isso aqui passo a passo, caso vocês tenham alguma dificuldade, né? Já falei isso aqui. Fachadas. Clebson, o que seriam as fachadas? As fachadas, eu julgo, do meu ponto de vista, um dos elementos mais importantes do projeto arquitetônico, porque é a partir da fachada que o cliente vai ter uma concepção mais real de como vai ficar o seu projeto. Então a fachada nada mais é que uma visão exterior em elevação do seu projeto. O corte, eu falei agora há pouco, que seria uma visão do interior da edificação. Já a fachada não. A fachada é uma visão exterior em elevação da edificação. Então a fachada ela serve para mostrar como vai ficar a sua residência em sua finalidade. Vai mostrar com mais nitidez de como vai ficar a sua edificação. A fachada ela pode ser frontal, fachada dos fundos, que é a posterior, a lateral direita e a lateral esquerda. Tem projetista, lembrando que não existe uma lei específica, uma regra específica, que coloca apenas duas fachadas, de frente ou a lateral, de acordo com a necessidade que ele achar melhor. Porque tem fachadas laterais que muitas das vezes nem aparecem numa janela. Aí o projetista não vai querer colocar só aquele desenho do muro lateral. Não. A fachada, lembrando que ela serve também para dar, além da nitidez, mostrar em detalhes como vai ficar o telhado. Serve também para mostrar como deve ser colocado uma janela, ou tem algum elemento paisagístico, uma planta, sei lá, uma árvore, ou alguma coisa do tipo. Elementos que deve conter na fachada: paredes em vista, como eu falei que é uma visão em elevação, deve ter todas as paredes em vista, portas e janelas em vistas, com detalhes, falo na detalhe de nitidez, para mostrar como seria a porta na sua realidade. Achuras, indicando texturas. No caso, as achuras ela é mais opcional.
Porque caso uma parede, seja lá, tem um revestimento cerâmico, eu vou colocar uma achúria que seja semelhante ao revestimento cerâmico. Por isso que eu coloco a achúria em uma certa parte da fachada, caso ela seja revestida de revestimento cerâmico. Se ela não for, não precisa colocar. Fica muito a critério do projetista. Caso o revestimento seja um revestimento diferenciado, eu tenho que colocar uma achura para mostrar que aquele revestimento é tal material que vai ser aplicado. Tá? E o telhado? E o telhado também deve ser mostrado nas minhas fachadas. Observação, um ponto importante é observar que a fachada, pessoal, ela não deve existir cotas. Cleberson, por que não devo cotar a minha fachada? Como você já está cotando, colocando medidas no seu corte, você não coloca as cotas na sua fachada. Por quê? Porque a fachada, quando você faz a colocação de cotas, vai poluir visualmente a sua visão da sua edificação. Porque a fachada, o objetivo dela é mostrar como vai ficar a sua edificação na realidade. Se você colocar cota, você vai estar poluindo a visão do seu desenho. Tá certo? Pode-se indicar através de setas o tipo de material a ser empregado no revestimento. Exemplo, pinturas, texturas, cerâmica, etc. Ah, Cleberson, não entendi esse ponto. Me dá um exemplo. É o seguinte, aqui na minha parede aqui, eu não sei a pintura que eu estou aplicando nela. Se eu quiser indicar a pintura para o construtor, para o cliente, que eu quero que aplique nessa parede aqui, eu posso indicar através de setas. Coloco um pontinho, arrasto para o lado, ou jogo para cima e coloco uma seta. Eu vou colocar pintura acrílica na cor areia, na cor bege, na cor tal, entendeu? Então eu coloquei através de seta uma indicação que aquela parede deve conter uma pintura específica. É a mesma coisa para os revestimentos, tá? Eu não coloquei, lembrando que eu não coloquei a achúria, eu coloquei uma seta que indicasse, é outra possibilidade. Deve-se desenhar as paredes mais próximas do observador com traço contínuo, deve-se desenhar as paredes mais... Isso aqui é muito interessante para desenho de cortes de fachada. Vocês aprenderam que os elementos mais próximos do observador devem ser representados com linhas contínuas mais espessas e aqueles mais distantes por linhas contínuas menos espessas. Vou dar um exemplo, Cleberson. Aqui eu posso observar que essa parede está mais próxima do meu campo de observação, não é verdade? Então essa parede aqui ela vai ter uma espessura maior do que essa. Por quê? Porque essa aqui está um pouco mais distante, não está no mesmo alinhamento, está numa profundidade maior. Então aquelas linhas que o projetista fizer que indique que as paredes é mais próxima do seu campo de visão, deve ser representado por linhas contínuas e aquelas mais distantes por linhas menos espessas. Aqui no desenho claramente podemos observar, ó, essa linha aqui, vocês podem observar que ela está um pouco mais escura do que essa. Ele está me indicando que a dimensão dessa parede está mais próxima do que essa. Essa aqui está mais funda, então essa aqui tem um salto à frente em relação a esta. Ok? E uma fachada, ó, na fachada são representados detalhes, como falei anteriormente, ó, com traço estreito, né? Porque se eu colocar um traço meio largo aqui na portas e janela, além de colocar uma linha espessa, vai evoluir bastante o meu desenho, porque portas e janelas deve ser representado com a maior nitidez da realidade. Como ela vai pegar mais linhas, né, mais detalhes, se eu colocar uma linha espessa vai poluir bastante. Então devo colocar um traçozinho mais estreito para portas e janelas. Aí eu queria mostrar para vocês como é que funciona aqui, como é que fica mais ou menos uma fachada de uma residência de 2 pavimentos. É o mesmo sistema. Faz primeiro-se a fachada do pavimento térreo, em cima da fachada do pavimento térreo faz a fachada do pavimento superior. Podemos observar que essas linhas aqui, ó, estão mais espessas do que estas. Por quê? Porque o projetista está me dizendo que essa parte aqui está à frente, mais perto do meu campo de visão do que essa. Essa está mais distante, mais ao fundo, certo? Vai praticar isso aí muito mais à frente. Aí aqui podemos observar que na nossa esquadria temos uma linha bem
fininhas, né, menos espessa. Por quê? Porque o nível de detalhamento é maior. Se eu fosse colocar linhas em espessuras maiores, iria danificar bastante o desenho da minha esquadrilha. Planta de cobertura, Clebson. A planta de cobertura nada mais é que uma vista superior também, a planta baixa, só que é de cobertura, né, da edificação de cima para baixo, né, que essa planta ela vai conter a indicação das águas e a inclinação do meu telhado. Normalmente a planta de cobertura também deve conter a medida do beirão. Clebson, não entendi. Me explica novamente. Vamos lá. Aqui na minha primeira planta, pessoal, podemos observar que tem um telhado de apenas uma única água. Nessa planta baixa eu tenho o que? Eu tenho a indicação do caimento da água do meu telhado. Então o meu telhado ele vai cair todo para o lado de baixo. Vai ter o caimento nesse sentido. Então essas setazinhas, elas servem para indicar o caimento da minha água. Já nesse outro desenho aqui, eu tenho um telhado de duas águas. Por que duas águas, Cleves? Porque eu tenho dois caimentos. Ah, Cleves, então se eu tiver apenas um único caimento no meu telhado, é o telhado de uma água? Sim. E se eu tiver três caimentos? Três águas, ok? E na telhado de duas águas aqui, essa linha do meio é representada pelo beiral, né? Não, a cumieira, perdão. Sabe-se que a cumieira nada mais é que um ponto máximo, a altura máxima do telhado, que serve para dividir as águas do meu telhado, tá certo? Então telhado de duas águas e aqui eu tenho um telhado de quatro águas, quatro caimentos, conforme indica essas minhas setas. Nessa representação podemos ter um detalhe mais aprofundado do nosso telhado. Aqui é a planta baixa do nosso telhado. Esse telhado ele tem várias águas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um telhado de 10 águas, porque eu tenho 10 inclinações diferentes, 10 sentidos de água. Tá? Então, o ponto máximo, o divisor, todo divisor de telhado é denominado de cumieira, que é o ponto máximo. Clebson, então todo divisor de água é chamado de cumieira? Sim, é cumieira. Tá? Clebson, isso aqui pode ser chamado também de cumieira? Não, pessoal, isso aqui não é cumieira. Lembrando que a cumieira nada mais é que um elemento, um ponto máximo, só que horizontal, plano. Tá? Eu vou mostrar aqui em desenho para vocês o seguinte, ó. Tá vendo aqui o ponto máximo do meu telhado, o cume máximo? Ele está dividindo o telhado, tá? Está. Então a cumieira, vocês podem observar que a cumieira aqui é um elemento o quê? Plano, retilíneo. Esse outro elemento está dividindo o telhado? Sim, está dividindo. Só que ao invés da cumieira, ele está em que? Num plano de inclinação. Ele segue o caimento do telhado. Esse elemento ele é chamado de espigão. O espigão também é um divisor de águas. Só que diferente da cumieira, a cumieira é o ponto máximo, a altura máxima do telhado. A cumieira é plana, um ponto máximo plano, ele é retilíneo. Já o espigão não, o espigão é um divisor de águas que serve para dividir águas de telhados de mais de 4 águas, ok? Só que o espigão também, ele segue o caimento do telhado. O espigão só aparece, na verdade, em telhado de 4 águas ou mais. Clebson, e um rincão? O rincão nada mais é que uma espécie de calha, né? Vai servir para captar água. Porque podemos perceber que a água desse telhado aqui, ele vai cair em cima desse outro telhado pequeno, tá? Então, para que esse telhado, esse ponto desse telhado aqui pequeno absorva a água que vem desse telhado maior, eu tenho que ter o que? Um rincão, uma calha, para que a água caia nessa calha e escoa pelas instalações pluviais para o solo, tá certo? Aqui, então, vou mostrar em planta baixa os elementos mais detalhados. Aqui eu tenho a cumieira, que está dividindo o telhado, ponto máximo. Aqui eu tenho os rincão, tá? Cumieira, rincão, espigão, tá? E aqui eu tenho
os rincão, né, que são as calhazinhas que vai absorver a água desse telhado. Igualmente aqui também, tá? O cara colocou o rincão, mas tá errado. Rincão, tá certo, perdão, precisava que era espigão. Então assim, pessoal, deu para entender? Espero que tenha para entendido. Rincão. Rincão é um coletor de água, como se fosse uma calha. Espigão, divisor de água, só que ele segue um plano inclinado, ele é inclinado, ele segue o formato do meu telhado. Ok? A gente vai ver isso aqui com calma quando a gente estiver projetando planta de cobertura num projeto hidrossanitário com 2 pavimentos ou mais. Elementos que devem conter na planta de cobertura: cota dos beirais, né, seta indicando sentido de escoamento, que é essa setazinha aqui, ó, deve indicar o sentido de escoamento. As calhas, que no caso aqui são os rincões, ó, eu devo indicar onde é que vai ter calha. Este rincão vai captar água desse telhado maior. As canalizações, quando um telhado ele tiver calhas, ele deve ter a indicação, viu? Ele tem que ter, olha, telhado que tem calhas, tem que ter na planta de cobertura. Dimensões do telhado, níveis de dimensionamento da rede fluvial, diâmetro e declividade, tá? Especificação quanto ao material tal. Como eu falei, olha, aqui também no telhado, na planta de cobertura, eu tenho que, além de fazer a seta de indicação de caimento, eu tenho que ter a inclinação também, tá? Porque se eu for utilizar uma telha capa colonial, a inclinação dela varia de 30% a 35%. Então eu tenho que ter na minha planta de cobertura a indicação Izinha é igual a 30%, conforme mostra melhor nessa planta aqui, ó, planta de cobertura, tá? Já que eu explico o sentido dela. Pessoal, planta de situação ou locação, na verdade é a mesma coisa, tá? Muitos projetistas utilizam a planta de cobertura como sendo situação ou locação, já que eu volto para ela. Só terminar de explicar a minha planta de cobertura aqui. Nessa planta de cobertura a gente pode observar as setas de indicação do sentido de caimento do telhado. Esse telhado é um telhado de 3 águas, porque eu tenho 3 caimentos. Em cada seta eu tenho uma porcentagem, 35%. Por que 35%? Porque está dizendo que aquele telhado deve ter uma inclinação de 35%. A pergunta que eu faço aos senhores: isso aqui é um espigão ou uma cumieira? Cumieira. Falei para vocês que espigão, perdão, falei espigão, né? Este elemento é uma cumieira ou um espigão? É um espigão. Por que um espigão? Porque eu falei para vocês agora há pouco que todo elemento inclinado que segue o caimento do telhado, ele é denominado como espigão. Espigão também, ele faz a divisão de água de 2 telhados. Já a cumieira é representada pelo elemento plano e retilíneo. Como essa linha aqui está cortando ao meu telhado, está dividindo a água do meu telhado, ela é retilínea, ela é denominada como cumieira, tá? Divisor de telhado, retilíneo, cumieira. É uma maneira bem bruta mesmo de se denominar esses elementos, mas nós iremos ver com calma. Para finalizar, planta de situação ou locação, né? A planta de locação pode estar contida no mesmo desenho, né? Conforme eu falei anteriormente, planta de cobertura e planta de locação pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Aproveitar a questão de prancha. A planta de locação compreende a forma da edificação que é implantada no terreno. Exemplo: se eu tenho um lote, tá? Eu quero fazer a implantação do elemento dentro daquele lote, como ela vai se locar dentro daquele lote, é denominado planta de locação ou situação. Vai situar a colocação da minha residência, da minha edificação dentro do terreno, conforme mostra essa figura da planta de cobertura aqui, tá? O autor, o projetista, utilizou a planta de cobertura para planta de locação também. Ele fez a locação desse elemento da edificação dentro do meu terreno. O terreno segue esse formato aqui, ó, tá? Dessa maneira, tem-se a necessidade de fazer a locação da minha edificação dentro do terreno, onde ela vai se posicionar. Aí ele colocou mais ou menos nesse ponto, ó, tá? Aí fez o estabelecimento de medidas. Olha, a tua edificação vai estar a uma distância de 2,15 metros do lado esquerdo, tá? Ela vai ter uma largura total de 9,10 e assim por diante, ó. Então, na planta de locação, eu devo ter cotas também.
Por que cotas, Cleberson? Porque a planta de locação ela é primordial para fazer o distanciamento do perímetro do terreno, referente à sua edificação. Então, quando eu situo, quando eu coloco a minha planta, a minha edificação dentro do terreno, a planta de locação ela vai estabelecer a distância da minha edificação do perímetro do terreno, tá? Conforme está mostrando a minha figura aqui, ó. A distância que a minha edificação tem para essa parte superior dos fundos aqui, ó, 3,40 m, tá? Então o que sobra são recursos. Elementos que devem conter na planta de situação ou locação: dimensão do terreno, amarrações do projeto, como falei agora há pouco, são as distâncias referente às extremidades, orientação, calçadas, acesso, área cobertas, afastamentos, e caso eu tenha alguma árvore existente, eu devo colocar dentro da minha planta de locação. Nesse último exemplo aqui, para finalizar, eu trouxe uma quadra, tá? E dentro dessa quadra eu fiz o que? Uma planta de locação. Ela permitiu que eu pudesse ter uma visualização de como a minha edificação iria se comportar dentro dessa quadra. Então a minha edificação aqui no caso, ela vai ter uma distância, a largura total de 11 metros e uma profundidade de 3 metros. Referente à extremidade da quadra, vai estar uma distância de quanto? De 3,33 metros e da outra extremidade 54,05 e assim por diante. Então a planta de locação ela é importante para que eu possa locar a minha edificação dentro do terreno, ok? É complementar ela, porém é muito importante, pessoal. Então a aula de hoje foi isso. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Não quero estender muito a aula, por isso que eu fui um pouco bem breve, um pouco rápido. Eu espero que tenha sido bastante satisfatório essa aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Forte abraço, até a próxima, meus amigos. Fiquem com Deus.